Interpretação de narrativas. Nós vamos começar com definição de gênero literário. Primeiro ponto aí, gêneros literários, e nós vamos começar com uma definição. Quem já estudou alguma coisa a respeito de gênero literário? Levanta a mão. Quem aqui já passou pelo ensino fundamental? Então todos já ouviram falar de gênero literário. O problema é que a gente não lembra, né? Ou não tivemos bons professores, enfim. Mas gênero literário é fundamental para compreender um texto. Não só um texto bíblico, mas qualquer texto. Saber qual é o gênero literário daquele texto. Então, antes de mais nada, precisamos definir o que é gênero literário. Vamos lá, gênero literário é a forma. Por que escolhemos forma e não tipo? Ou estilo, método? Porque cada autor tem uma maneira de escrever. Então nós podemos pegar dois autores diferentes escrevendo uma poesia e vai dar coisas diferentes, mas eles estão usando a mesma forma literária. A forma de escrita escolhida pelo autor. E qual que é o propósito do autor ao escolher determinada forma literária, forma de escrita? Comunicar. É a forma de escrita escolhida pelo autor para se comunicar com seus destinatários. Ninguém escreve um texto que não vai ser lido. E se ele vai ser lido, ele vai ter que comunicar algo. Pode não fazer nenhum sentido o que ele quer comunicar, mas pelo menos ele quer comunicar que não faz nenhum sentido. Algo vai ser comunicado através de uma escrita. Certo? Então, o gênero literário ele vai envolver o tipo de linguagem que o autor vai escolher, vai envolver a escolha das palavras. Então, dependendo da forma de escrita que ele escolheu, ele vai usar palavras diferentes. A estrutura de como ele escreve. Então, a estrutura é muito importante, a gente vai perceber na narrativa, que é o tema de hoje, que a estrutura ela é crucial para você entender o que o texto quer dizer. E normalmente, o Rafael citou agora, né, os leitores originais eles estão familiarizados com o gênero escolhido pelo autor. Porque senão não faz nenhum sentido o autor escolher um gênero que as pessoas não vão compreender. Ele quer que as pessoas compreendam a leitura, a escrita dele. Então, quando nós olhamos para textos antigos, como os textos bíblicos, tem textos que não se usa hoje em dia. Por exemplo, o gênero apocalíptico. É um gênero único. Há escritas parecidas hoje em dia, mas nada que se compare ao texto da Bíblia. Tanto passagens em Daniel, Apocalipse, em outros livros. E ele tem peculiaridades únicas do gênero apocalíptico. Mas por que o autor escolheu nesse gênero? Não é que ele criou o gênero. É que o gênero já era comum na época dele. Então ele lança mão de algo que ele conhecia. E naturalmente os seus leitores também conheciam, estavam familiarizados com aquele tipo de gênero. O nosso problema hoje é que muitos dos gêneros bíblicos nós não estamos familiarizados. E aí se dá um esforço tremendo para que a gente, primeiro, compreenda o gênero, para depois tentar entender o que o texto queria dizer. Exemplos bíblicos. Vamos ver alguns exemplos de gêneros literários na Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca, em um livro só, né? Já reparou isso? Nós temos aí 66 livros menores, dentro desse livro maior, que foram escritos por cerca de 40 autores diferentes. Então, 66 livros escritos por cerca de 40 autores, que viveram num período de 1500 anos. Se nós aqui fôssemos escrever um único livro, sobre um único assunto, teria muita divergência. Cada um com a sua cabeça, cada um com a sua história, cada um com a sua maneira de escrever. E provavelmente se a gente falasse, gente, vamos escrever sobre a aula, teria talvez contradições lá na frente, olhando os escritos de cada um. A Bíblia foi escrita por pessoas totalmente diferentes, em contextos diferentes, num período de 1500 anos. Está aí, então, a prova da inspiração divina. Porque para você olhar para a Bíblia hoje e ver que ela tem um sentido,
do início ao fim, e que os seus assuntos eles se interligam e eles se respondem a cada autor, o autor não contradiz o outro, e quando parece que contradiz, quando a gente se aprofunda, a gente percebe, não contradiz, eu é que não compreendia o que ele queria dizer. É impressionante, é um livro divino mesmo, né? É diferente de qualquer outra literatura, não só literatura religiosa, mas qualquer outra literatura. Não há nenhum livro mais rico na história, e até nos seus manuscritos, né? Nos papiros que foram encontrados, do que a Bíblia. Não há. Não há. E por conta disso, há uma variedade de gêneros literários. São 1.500 anos de diferença entre o primeiro e o último livro da Bíblia, né? Escrito, assim poderíamos pensar. E, inclusive, como eu disse, alguns gêneros que já foram extintos. Então, dependendo da mensagem que vai ser transmitida, o autor bíblico ele pode lançar mão, ele pode utilizar mais de um gênero literário. Então vocês vão perceber que às vezes dentro de um livro você tem 2, 3, 4, 5 gêneros literários diferentes. Às vezes dentro de um único capítulo você percebe uma mudança de gênero literário. Então é muito rico esse livro que a gente está estudando, a Bíblia, né, quando pensamos em gênero literário. E os mais comuns, aqui a gente poderia fazer uma lista, quase que tomar toda a aula para falar sobre os gêneros que nós encontramos na Bíblia. Mas há 3 que mais aparecem. Então, são, assim, 3 que abrangem outros, menores. Tá? Poderíamos dizer assim. 3 blocos, 3 grupos de gêneros literários. O primeiro que nós encontramos é, como que começa a Bíblia? Qual é o livro que... Gênesis. Gênesis é um livro de quê? Começo tá, mas como que ele desenvolve a mensagem dele? É um livro, como você definiria? É uma narrativa, uma história, né? O Antigo Testamento começa com história. Como o Novo Testamento começa? Qual que é o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus. Mateus vai contar o quê? História. História de Jesus. É diferente Gênesis de Mateus, porém se enquadra num grupo maior que é história. Com H, tá? Qual que é a diferença de história com H para história com E? Hã? Qual que é a real e qual que é a fantasia? Naturalmente, com H é real, com E é uma fantasia, é um conto, né? Algo que a pessoa inventou, certo? Não aconteceu realmente do jeito que está sendo descrito. História com H é uma tentativa de descrever o que aconteceu realmente. Então, história. Aqui a gente pode incluir narrativas, os evangelhos, né? E o livro de Atos, que é diferente dos evangelhos. Mas quando a gente chegar lá, estudar esses livros, a gente fala sobre isso. Segundo grupo de gêneros, nós poderíamos incluir nesse tópico aqui. O que acontece depois da narrativa do início da criação de todas as coisas, da criação do povo de Israel, e aí Deus leva o povo, livra o povo do Egito, leva para o deserto. O que ele faz no deserto com o povo, lá no Monte Sinai? Dá os mandamentos. E isso se enquadra em discurso. Quando Jesus reunia as pessoas em volta de si, mesmo dentro de uma narrativa, e ele pregava, ele está lançando mão de um gênero, e os escritores, os autores estão fazendo isso. Aqui a gente inclui também as cartas do Novo Testamento, as leis do Antigo Testamento, enfim, discurso. E em terceiro lugar nós temos um grupo maior de poesia. Quem aqui é bom poeta? Alguém é bom em poesia?
Talvez os melhores em poesia vão ter mais dificuldade com a poesia bíblica. Por quê? Porque a poesia bíblica é diferente da poesia na língua portuguesa. Ela tem semelhanças, mas na sua raiz, na sua maneira de construir, de pensar, ela é totalmente diferente da nossa poesia. Não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo que é diferente. E eu diria que é melhor. Porque a riqueza, a beleza do texto, principalmente hebraico, é fantástico. Quando a gente chegar lá, eu acho que a próxima aula a gente vai falar sobre poesia hebraica. Acho que eu vou trazer um exemplo para vocês de um texto em hebraico, para vocês verem uma poesia em hebraico, como ela é bonita, mesmo que a gente não entenda nada, mas só para ver a construção dela. Tá? Reinaldo está fazendo hebraico, né, Reinaldo? É bonito, não é? É. Entende já? Já traduz? Mais ou menos. Bom, aqui a gente inclui livros de profecia. Há muita profecia, as pregações dos profetas era construída em forma de poesia. Muita. Nós temos os livros de sabedoria, os textos de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes. Nós temos as poesias, salmos, cantares, músicas, orações. As orações que estão na Bíblia se enquadram nesse grupo aqui, poesia. Né? Entender isso faz a gente compreender um pouco mais sobre o que a pessoa está falando na oração. E a literatura apocalíptica, ela é muito construída em forma de poesia. Por isso, quando a gente começar a compreender o que é poesia, a gente vai falar, agora dá para entender um pouco melhor sobre a literatura apocalíptica. Porque a poesia ela tem uma tendência não tão literal, ela quer transmitir mais sentimentos, imagens. É uma linguagem mais figurada. Aqui nós temos uma linguagem super literal, em discursos, em leis. Aqui é o que aconteceu na história, mas em poesia é mais de maneira figurada, mais metáforas, mais, enfim. Né? Igual a oração final do livro de Abacuque, que é uma oração. Muito bom. Vamos observar a narrativa, que é o alvo da nossa aula de hoje. Vamos para o segundo ponto aqui. Então a narrativa se enquadra onde aqui? História. Eu quase coloquei, você acredita? Narrativa. Se enquadra em história. Tá? Jonas possui quais gêneros literários? Só de cabeça, por isso que a gente viu, quais você consegue identificar em Jonas? Todos. Temos história, temos conversas e temos oração. Tem tudo aí, né? Interessante. Muito bom. Definição de narrativa. Vamos para uma definição. Narrativas são histórias. Com H ou com E? Com H. E por isso que eu coloquei entre parênteses de propósito. É uma redundância, tá? Dizer histórias reais, porque história é real. Mas é só para reforçar. Narrativas são histórias reais. O que significa? Que aconteceram. E elas são escritas não só para nos contar o que aconteceu no passado, mas histórias que pretendem ensinar. Toda narrativa tem um propósito didático. O professor que está escrevendo, ele quer ensinar alguma coisa. Ele não está só escrevendo para você saber o que aconteceu no passado. Ele quer ensinar algo com essa história. Tá? Ensinar algo para os seus leitores originais. O que eu quero dizer com isso? Que todo conteúdo narrado, ele não está ali só para te dar informações. Mas ele tem alguma mensagem, ou mais do que uma mensagem, pelo menos alguma tem, pelo menos uma, que o autor queria transmitir para os seus destinatários. Nada na narrativa é citado por acaso. Nada. O detalhe talvez não é a mensagem do autor. Uma informação, sei lá,
e fulano estava resfriado. Mas aí Jesus continua andando. Tal. O que tem a ver isso aqui? Isso aqui não é a mensagem, mas contribui com a mensagem. Contribui com a mensagem. Então, cada detalhe que você encontra lá, não foi o autor que estava escrevendo a história e falou, eu não devia ter colocado esse negócio, mas agora não tem branquinho, não tem borracha, deixa aí, né? Já vou gastar mais um papiro para fazer, não, deixa aí. Não, ele pensou antes de escrever. E cada detalhe que ele colocou tem um propósito. Juntar tudo e apresentar uma história, uma mensagem. Uma lição, ou mais do que uma com aquela narrativa. Quanto vocês acham que aparece na Bíblia de narrativa? Dê um chute aí. De 0 a 100%. 70%? Dá menos. Quem dá menos? 50%? 50% é bastante, hein? Se for 50%, a gente está dizendo que metade da Bíblia é história. E se a gente for avaliar todas as pregações que já ouvimos na nossa vida, quantas foram em história? Quanto por cento? Não precisa responder, é só para pensar. Deixa eu dar um dado para vocês aqui. Mais de 40% do Antigo Testamento é narrativa, é história. Quase metade do Antigo Testamento. E quase 60% do Novo Testamento é narrativa. Quase 60%. É a maior parte, né? Os evangelhos e Atos pegam muito mais do que a metade do Novo Testamento. Perceba que interessante. Isso comunica algo sobre Deus. Como Deus se relaciona com o homem. Deus se relaciona com o homem, não dando um tratado. Há sim tratados, há leis, mas mais do que isso, há histórias. Deus é o maior contador de histórias da história. E Deus se comunica com o homem através de histórias, mais até do que frases ou leis, né? Ou seja, isso também deveria ser a maioria do nosso ensino. Não só de púlpito, mas para as pessoas, né? A gente quer ensinar crianças, a gente quer ensinar nossas esposas, a gente quer ensinar as pessoas, mas quer ensinar com 10 regras para ser feliz, com 4 leis espirituais, a gente quer evangelizar com uma caixinha que tem 1, 2, 3, 4 pontos, entendeu os 4 pontos, beleza, agora você é salvo, vai para o céu. Deus não faz dessa maneira. Sim, tem 2, 3, 4, 10 mandamentos, mas estão dentro de uma história. E ele começa contando a história, para depois falar das leis. Interessante, né? E isso é muito prático para nós. O que a gente mais faz no tempo livre, eu estou dizendo a gente, a nossa época. O que é? Chegou em casa, depois de um dia de trabalho cheio, toma aquele banho, a gente conversa, e aí tem uma caixinha lá, que toma quase a maior parte do tempo das maiores famílias, da maior parte das famílias. Televisão. E o que a televisão faz? Não vamos dizer, não entrar no mérito do que ela produz, né? Mas o que ela faz? Ela conta histórias. Até os programas de crime. Você vê o Datena lá, ele está contando histórias. A gente fica lá, eu não acredito que isso aconteceu, mas você está ouvindo uma narrativa, uma história. Né? Novelas e tal. Séries, hoje, Netflix, Prime, da Amazon, aí, são narrativas, e a gente gosta disso. Por que a gente gosta disso? Porque Deus nos criou para uma grande narrativa, a narrativa bíblica. Né? Então, Deus se comunica assim, a gente gosta disso, e parece que quando o negócio entra para a igreja, não, isso aí é lá fora, aqui a gente vai olhar a doutrina, né? Ponto número 1, anotem aí. Deus... talvez diria, eu escrevi metade, se a gente fizer um balanço, né, 40% do Antigo, 60% do Novo, junta isso, dá 50%. Eu escrevi metade da Bíblia em narrativa para vocês ficarem só pregando na outra metade. Né? Enfim, isso vai impactar também as maneiras com que estudamos a Bíblia. A narrativa possui características específicas, coisas que são próprias dela. E talvez é isso que complica. Tá? Primeira coisa que você vai sempre reparar na narrativa são personagens. Mas são personagens complexos.
Por quê? Porque são de uma época diferente da nossa, né? Então você tem um camarada que quer se casar com uma moça, trabalha por 7 anos. Jacó, o enganador. Aí o seu sogro, bonitão, não casou a filha mais velha, mas o camarada está trabalhando para casar com a mais nova. O que ele faz? Ele engana Jacó e ele faz Jacó casar com a moça mais velha sem saber. Que esquisito, né? E aí, depois que casa, ele fala, mas não era com essa que eu queria, eu quero a outra. E aí ele fala, então trabalha mais 7 anos agora. E ele trabalha mais 7 anos para casar com a segunda. Que estranho, né, rapaz? Se esse cara estivesse dentro da igreja, os dois seriam excluídos, né? Como assim? Você vai casar 2 vezes? Primeiro que você mentiu pro seu genro. Segundo que agora o genro quer casar com a outra menina, vai casar com 2 irmãs. Onde já se viu esse negócio? É personagem complexo, é diferente, é uma época diferente. E a gente tem que tentar compreender que é assim, né? Talvez a gente não aceite, mas a gente tem que entender que o texto foi escrito numa época em que isso era comum. Isso era normal, né? Não só personagens complexos, mas a narrativa contém cenas diferentes. Cenas diferentes. Isso, depois de estudar narrativas, você vai começar a reparar mais nos filmes, nas séries que você assiste. Há uma maneira de se fazer filme, eu não entendo quase nada disso, mas tem alguns filmes que eles se preocupam em tentar não trocar muito as cenas. Então eles usam às vezes uma só câmera ou tentam parecer que é uma câmera só, né? E aquela cena de ação que acontece e vai e não termina. O filme Resgate do cara que fez o Thor, né? Ele é assim, tem grandes cenas assim. Tem um filme de guerra, 1917, eu acho, que é também gravado, é fantástico, um filmaço, em que parece que você está lá, porque não tem cortes de cenas, eles conseguem, é como se estivesse gravando só com uma câmera, e não fica ruim, tipo Bruxa de Blair, né, que era horrível, a câmera sumia do nada, não é uma câmera de mão, é uma coisa muito bem feita. Mas você percebe mesmo assim que há cortes de cena, há momento que tem guerra, depois há um momento que há paz, há um momento que há um diálogo, há um momento que os personagens estão andando pelo cenário. Então, narrativas são parecidas com isso. Na verdade, os filmes são extraídos do gênero de narrativa. Há cenas, momento em que as pessoas estão conversando, aí tem um corte de cena e eles estão em outro lugar. Opa, se o filme está querendo mostrar para nós, olha, algo aconteceu, mudou. A narrativa é a mesma coisa. Ela está tendo uma cena, daqui a pouco quebra e mostra para a gente, enquanto isso, acontecia isso em outro lugar. Ela naturalmente está dizendo, para aqui e olha para o outro lado. Eu estou dando uma outra cena para você. A narrativa tem cenas diferentes. Entender isso ajuda a gente a entender a mensagem também. Terceiro, nós temos, talvez essa é a parte mais importante aí, das características, de se lembrar. Nós temos exemplo ou aplicação. Exemplo ou aplicação de princípios ensinados em outras partes da Escritura. Um erro muito comum de se tratar narrativas de uma maneira leviana, eu até diria, é olhar para as narrativas e extrair doutrinas das narrativas. Extrair assim, olha, aqui tem uma lição de Deus, uma coisa que ele não disse em nenhum outro lugar, e que nessa narrativa ele diz que deve acontecer um padrão a partir de agora e tal. Não. Narrativas não têm esse propósito, elas querem ensinar com o todo, e não com uma frase que está dentro dela. O que eu estou querendo dizer? Que na narrativa bíblica você vai ter muitas vezes exemplos, ou aplicações, ou maus exemplos, de coisas que Deus ordena ou proíbe em outros gêneros literários. Por exemplo, na narrativa de Israel, quando o povo vai conquistar Jericó, e os espias entram lá e encontram a prostituta Raabe. Lembram disso? Raabe acolhe os espias, e eles dizem, então, você vai ser preservada quando nós invadirmos. Raabe era uma prostituta, ganhava vida com o corpo, e também tinha os costumes ali de Jericó, era mentirosa também. E aí os guardas de Jericó chegam para ela e falam, cadê os espias que estavam aqui? Ela fala, olha, eu não sei de nada. Ela mente, porque ela tinha arranjado um jeito de tirar eles de lá secretamente.
Aí alguém vê e fala, está vendo? A Raabe foi uma mulher que creu em Deus, mas que mentiu. Sim, ela foi uma mulher que creu em Deus, mas que mentiu. Mas o que Deus diz sobre a mentira? Nesse texto diz que salvou a vida dos espias. Tá, mas em outra parte da Escritura, Deus já falou sobre mentira? Há um texto muito claro sobre isso, né? Efésios 4, não mintais uns aos outros. Mas pelo contrário, falar a verdade, cada um com o outro. Somos membros de um só corpo. Então, em outra parte da Escritura, Deus manda, não minta. E aí na narrativa nós vemos um exemplo ou uma desobediência de um princípio ensinado em outra parte. Na narrativa normalmente é isso que acontece. Deus não dá uma doutrina dentro da narrativa, mas Ele demonstra a prática da doutrina ou a falta da doutrina na vida de pessoas, com a narrativa. É um exemplo de coisas que Deus manda em outros gêneros literários. Normalmente é isso que acontece numa narrativa. Ficou claro? Construção da narrativa, isso aqui é legal. Há 3 elementos. Primeiro elemento da narrativa é um conflito. A palavra é conflito, número 1. Então a construção da narrativa é mais ou menos isso aqui. Nós temos um conflito que surge. Então assim, está tudo bem, mas daqui a pouco acontece um problema. Acontece um caso que começa a se desenvolver e começa a estragar aquilo que estava tudo bem, ou começa a provocar uma resolução. Então você percebe que as coisas começam a ser construídas e você vê, poxa vida, até que chega um momento em que aquilo precisa ser resolvido. Então o problema começa pequeno, vai crescendo até que chega um ponto e fala, não dá mais para ficar assim. Algo tem que acontecer aqui. E aí nós chegamos na segunda parte da narrativa, que é o clímax. O ponto alto da narrativa. O que é o clímax? O que vocês sugeririam? O ponto que vira a chave que algo grande acontece. Exatamente. Então no clímax é aquele ponto em que o conflito se agrava da maior maneira e você diz, agora se ninguém aparecer e se nada acontecer, vai tudo por água abaixo. Está tudo perdido. E aí nesse momento, não só é o momento em que se agrava o conflito, mas é exatamente o momento em que o conflito é resolvido. Ou pelo menos parte do conflito é resolvido. Então nós temos um agravamento e ao mesmo tempo nós temos uma resolução. E aí nós temos a terceira palavra, que é aqui. A resolução do conflito. Às vezes a resolução é parcial. Não resolveu todo o problema, mas pelo menos deu uma diminuída nas questões ali. E às vezes essa resolução gera um novo conflito. Eu citei a história de Jacó com as 2 esposas lá, né? O conflito da narrativa de Jacó, ele quer casar com a moça, mas é Raquel ou Rebeca? Eu sempre confundo as 2. Eu sei, é Raquel. Ele queria casar com a Raquel, que é a mais nova, e a Léia era a mais velha. E aí o conflito vai surgindo, 7 anos trabalhando, quando chega para casar, não é a moça, o pai lá enganou. E aí fica ali, mas e agora? Né? Aí ele diz, trabalha mais 7 anos, aí continua trabalhando, então vai, até que casa, aí ele fica todo feliz, é consolado pela morte da mãe, excelente. Não, esse é o Isaac, estou confundindo as histórias. Mas casa. Aí a gente acha, agora resolveu os problemas. Resolveu nada, agora tem 2 mulheres. E é exatamente o problema, porque uma tem filhos, a outra não. Então, aquele conflito do casamento de Jacó foi resolvido. Mas a resolução gera um novo conflito, que talvez a gente colocaria aqui, ó. E vai mais um. E as narrativas bíblicas são assim. Davi quer comentar algo? Pessoa. E geralmente é no clímax que acaba o episódio, né? Sim. E aí chama para de uma série, né? Para próxima, né? Então sempre acaba no ponto alto para todo mundo querer ver o que vai acontecer. E a minha pergunta seria, então a gente pode considerar a Bíblia como cíclica? Ou não? Nesse sentido, sim, dentro das suas narrativas. A gente percebe que se a Bíblia é uma narrativa de Gênesis e Apocalipse, nesse sentido ela não é cíclica. Na narrativa dela, ela tem
um conflito que vai crescendo, 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 até que chega um momento, parece que é o Gólgota, né? E ali nós temos uma cruz de alguém que vem para resolver um problema que foi gerado no Éden. E ele resolve, e a morte e a ressurreição dele, que é no clímax, gera uma resolução. Que, à primeira vista, parece que resolve o problema, mas as pessoas continuam pecando, mas tem a promessa de que um dia terá fim. Então a resolução vai aos poucos. Então a Bíblia, nesse sentido, ela tem apenas uma narrativa, né? Conflito, clímax, resolução. Porém, dentro dessa construção, há histórias menores que contribuem com essa história, que vão repetindo esse padrão, né? Então a gente poderia dizer que a Bíblia é isso aqui, mas dentro disso há pequenas narrativas construindo isso aqui. Ficou claro? Ajudou? Mas quando a gente começa a observar como se constrói uma narrativa, a gente fica mais... Logo vem à mente filmes que a gente assiste, séries que a gente vê. Poxa vida, é verdade, eu vejo isso nos filmes. E quando um filme não segue esse roteiro, a gente fica bravo, né? Peraí, mas tem que ter um herói que vai salvar a pátria. Quem assistiu Os Vingadores? O penúltimo agora. Fechou um ciclo, né? Foi o Ultimato, que foi o último? Ultimato, é isso mesmo. Alguém assistiu? Porque senão eu vou dar spoiler aqui. Bom, o que o Thanos lá, que ele estrala o dedo e mata... Tá. Bom, eu não vou dar spoiler, mas... Os Vingadores, todo mundo ficou esperando. Eles foram construindo em pequenos filmes a narrativa de vários personagens, a Marvel. E aí quando chega na época dos Vingadores, eles juntam todos e contam como eles vencem um vilão poderoso que só seria vencido com todos os heróis juntos. E aí, em um filme de mais de 2 horas, eles contam a história de um vilão que quer acabar com metade da população mundial, não só do mundo, mas de todo o universo, porque ele vê que tem muita gente no universo, ele quer acabar ali. E o filme vai construindo e você vai pensando, rapaz, já foi mais de 2 horas, esse filme não vai acabar não, quando é que vai chegar o negócio? E aí o filme acaba, quando ele consegue matar metade da população. Você fica esperando, ele vai chegar lá e não vai conseguir. E ele consegue. E aí você fala, peraí, já foi 2h30, vai ter mais 1 hora de filme? E acaba o filme. Acaba o filme aqui. Quando você fala, precisa de um herói, alguém precisa resolver o problema. Eu falei que não ia dar spoiler, dei, né? Precisa de um herói. E o filme acaba. Eu lembro, eu saí do cinema assim, maravilhado. Eu falei, fantástico, que ideia maravilhosa, porque agora eles garantem que todo mundo vai vir no próximo, né? Mas mesmo assim eles vão seguir essa estrutura, porque o outro filme vai começar já aqui. E eles vão ter que resolver o conflito. E é interessante que o filme começa, a gente acha que resolveu em 10 minutos. Mas aí tem uma outra narrativa que começa no filme. Então assim, quando a história não repete isso aqui, a gente fica meio com aquela cara de paisagem, né? Poxa, não foi aquilo que eu esperava, né? Às vezes o filme falha no conflito, às vezes falha no clímax, às vezes falha na resolução, não tem começo, fim, tem pé nem cabeça, mas uma boa história ela vai ser construída dessa maneira. Ficou clara a construção da narrativa? Vamos rapidinho só nos últimos 5 minutos aí. A gente vai no retorno do nosso intervalo. Eu já estourei o tempo que eu falei que a gente ia ficar, mas é só para não perder esse fio da meada, porque na volta a gente vai trabalhar no texto, tá? Então a gente vai identificar isso aqui em Jonas capítulo 1. Também, mesmo sendo uma fábula, né? Ela também vai ser construída nesse sentido aqui. A única diferença é que ela não foi uma história real, né? Interpretação de narrativa, ponto 3 aí, e último ponto nosso da nossa aula. 4 tópicos que nos dão um norte para interpretar narrativas. Rápidos aí. Primeiro, em toda e qualquer narrativa bíblica, tá? Lembra disso, é inspirada por Deus. Deus é o personagem principal. Em que sentido? No sentido daquele que quer comunicar uma mensagem para nós, tá? Às vezes o nome de Deus não aparece. Qual é o livro da Bíblia, ou pelo menos 2 livros da Bíblia que nós vemos que o nome de Deus não aparece? Cantares e Esther, né? Mas mesmo assim, principalmente no de Esther, que é narrativa, Cantares é poesia, Deus é o personagem principal. Mas como a gente sabe? Porque ele inspirou a escrita do livro.
Então ele quer ensinar algo para nós, da ação dele lá. A gente não vê o nome de Deus, mas vê Deus lá, por trás das cortinas agindo, né? Então Esther, Naamã, Mardoqueu são personagens secundários, apesar de que, para qualquer leitor de qualquer texto, eles seriam os personagens principais. Mas para nós que aceitamos a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, a gente entende, Deus está por trás disso aqui, né? Então, narrativas não são só histórias, mas descrições de como Deus agiu na vida de pessoas do passado, tá? Então, em última análise, Deus é o protagonista, Deus é o herói de todas as narrativas. Então, quando você está diante de uma narrativa, ela está respondendo algo sobre quem Deus é, ou sobre como Deus age na história do mundo. Tá bom? Sempre lembre disso. Essa história não está aqui à toa. Está me ensinando algo sobre Deus ou algo sobre como Deus age. Certo? Jonas 1 está nos ensinando algo sobre Deus, algo sobre como Deus age. Não é só sobre Jonas, não é só sobre Nínive, não é só sobre os marinheiros. Deus é o personagem principal. Segunda dica de interpretação da narrativa, o significado está na intenção do autor. Ah, mas a gente não tem acesso ao autor. Não, mas tem acesso ao texto dele. E o nosso alvo é tentar entender por que ele escreveu aquele texto. Narrativas não são histórias cheias de significados ocultos. Lembra do filme aquele do Nicolas Cage? Não é no Nicolas Cage, não. Aquele que o pessoal vai lá para Roma e tenta conhecer a história real de Jesus. Como é que é o filme? Me ajuda aí. Código da Vinci, não tem nada a ver com o Nicolas Cage, né? Que ele faz uns filmes parecidos. É dele? É ele mesmo. É que eu não gosto muito dos filmes dele, mas... Ali, o que eles fazem no filme? Eles vão interpretando e achando segredos nas relíquias e dizendo, nossa, o povo durante a história interpretou a vida de Jesus, o cristianismo, a ação de Deus de maneira errada, não era nada disso. Tem gente que vai para a narrativa tentando ver isso. Vê os detalhes e fala, olha, tem um significado oculto aqui, eu tenho que descobrir o oculto. Narrativa não tem nada de oculto. Normalmente a intenção do autor é aquilo lá que você está lendo mesmo. Está na cara. E a gente às vezes fica tentando achar pedras escondidas e esquece aquela que está brilhando na nossa cara, né? Então essas coisas são perceptíveis diante do contexto. Se você estudar o contexto, faz sentido. É simples, é fácil. É o que ele está dizendo aqui. Não tem nada de escondido, né? Mas por causa disso, a narrativa não vai responder todas as nossas dúvidas. Tá? A gente às vezes vai ter muita pergunta e a narrativa diz, eu não quero responder essas perguntas, eu quero transmitir uma mensagem. E a gente às vezes vai ter que sentar quietinho e falar, tá bom, queria tanto saber porque que ele podia ter 2 mulheres e eu não. Não pode. Você não pode, Deus mandou você não ter. Mas por que deixou ele? A narrativa não responde. Mas ela responde outras coisas que Deus queria que a gente soubesse, né? Terceira dica de interpretação. A lição é transmitida pelo todo da história. Pelo todo da história. Então, não se apresse em tentar descobrir o que o texto está dizendo sem ter lido toda a narrativa. Eu acho que é isso. Espera, você só leu um versículo. Leia tudo. Diferente de cartas, não há um significado especial em cada palavra ou frase. A narrativa, o seu foco está na história como um todo. Sabe quando você tem um professor e diz, moral da história? O que ele está querendo dizer? De tudo que eu contei, a lição que eu quero transmitir é essa aqui. A gente faz isso com os filhos, né, com os netos, moral da história. Não mexa nessas coisas. Não mexa nas coisas do papai, do vovô. Então, é mais ou menos isso. O autor, ele quer passar algo. E as frases, as palavras que ele vai usando ao longo da narrativa, estão para contribuir para isso que ele quer transmitir, né? Então você deve interpretar as pequenas coisas à luz do todo. E não ficar só numa coisinha. E aí você pode perder o que ele está querendo dizer como um todo. E por fim, narrativa é uma descrição e não um padrão. Lembre-se disso. É uma descrição e não um padrão. Então elas vão descrever para nós o que aconteceu no passado. Simplesmente isso.
As narrativas não estão ali para oferecer para nós um padrão a ser repetido hoje. Por exemplo, os pecados de Abraão. A gente vê Abraão como o pai da fé, um baita exemplo, sim, ele foi o pai da fé. Mas em Gênesis 12, quando diz que ele ouve a Deus e obedece a Deus pela fé, no mesmo capítulo diz que quando ele chega no Egito, ele fala para sua mulher mentir, dizer que a irmã dele, que não é casada com ele, para que ele não seja morto por causa da esposa. Né? Então, onde já se viu isso? A mulher vai lá para o palácio do rei, fica nas mãos do rei. É Deus quem preserva ela de não ser violentada. Deus dá uma doença lá para os homens do palácio. Poxa vida. E Abraão não faz só uma vez, não, ele faz duas. E o filho dele imita ele. Eles estavam acostumados, era uma cultura pagã. Abraão é tirado de uma cultura pagã. Né? Então, quando você lê uma narrativa, por exemplo, de poligamia, nós falamos de um cara que teve 2 mulheres. Davi teve um monte de mulheres. Salomão, então, nem se conte. Se você está lendo uma narrativa, você fala, eu posso fazer esse negócio aqui. Mas se você entender que a narrativa não tem esse propósito, ela é apenas uma descrição do que aconteceu no passado. Né? A Guerra Santa, por exemplo, quando Israel entra em Jericó, por exemplo, mata todo mundo. Né? Tem gente que condena o cristianismo dizendo que vocês creem num Deus que mandou matar. Tá, entenda o que isso significava lá na época e você talvez vai mudar a sua crítica, mas as pessoas não querem compreender o contexto. Né? Elas só querem tirar frases fora do contexto. A gente não pode fazer isso. A gente tem que olhar para a narrativa e entender. É uma descrição do passado, eu preciso entender por que isso era normal naquela época. A única coisa a ser repetida não é o que aconteceu, mas é a lição que o autor queria ensinar com aquilo. A lição é para ser repetida. Por exemplo, isso é muito prático para a vida da igreja, é o livro de Atos. Atos tem várias narrativas, por exemplo, de gente que cria em Jesus, mas não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Atos é uma narrativa. Tem gente que pega essa experiência do livro de Atos e diz, precisa ser repetido hoje em dia também. Não estou entrando nem no mérito se é ou não, estou lidando com o gênero literário. O gênero diz, isso não precisa se repetir. Eu estou descrevendo como foi. O texto, em momento nenhum, diz, tem que ser assim. As pessoas interpretam que tem que ser assim. Porque se é assim, tem outras coisas no livro de Atos que as pessoas não querem fazer. Então, vira seletivo. Né? O batismo, talvez no Espírito, é uma dessas coisas. Mas, por exemplo, quando Paulo está ali sendo levado para ser julgado lá por Félix em Roma, ele sofre um naufrágio. E aí no naufrágio ele vai para uma ilha e quando todo mundo achou que ele foi salvo, ele vai pegar lenha para preparar a fogueira lá, a serpente vem e pica ele. Quem quer viver esse negócio aí de livro de Atos? Ninguém, né? Mas gosta de viver a outra parte lá. Então escolhe o que quer que seja repetido. A gente não pode fazer isso. Ou tudo tem que ser repetido ou nada tem que ser repetido. Vai viver seletivamente? A narrativa diz, não, eu só estou descrevendo o que aconteceu. Se vai acontecer hoje de novo, sei lá. O autor não está preocupado com isso, ele está preocupado em contar a história. É isso que ele quer dizer. Tudo bem? Vocês vão ler, a partir de hoje, os livros narrativos com outros olhos. Isso é maravilhoso. E Jonas também, vocês vão perceber como muda.